Pô, que prazer te receber aqui no bate-papo do Giro 0800. Pô, Que meu amigo, alegria. prazer. Prazer todo meu. Prazer todo Acompanho, meu. acompanho seu trabalho já há bastante tempo e, e agora teve essa oportunidade de a gente conversar. Maico, eu sempre pergunto aqui pro pessoal, né? Sim. Além de você ser percussionista, você é compositor. Como é o processo de criação, assim, de fazer música? Eu sempre pergunto, tenho essa curiosidade entre os entrevistados aqui. Então, André, primeiro agradecer a oportunidade, o espaço aí. Você, todo o pessoal do Giro 0800. Amigos de longa data, né? A gente já se conhece há bastante tempo. Você já acompanha o meu trabalho do Samba de Lei, de outras Verdade. rodas. Faço parte há bastante tempo. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E processo de criação, vamos lá. Rapaz, eu componho muito com os mesmos parceiros sempre, Sim. que eu tenho músicas com outros parceiros também, mas a maioria das minhas músicas são com o Daniel Delavusca Daniel de la e com o Fusca. Kaká também, que já passou por aqui, Kaká Nomura. E tem com outros amigos também, mas a maioria das minhas músicas, das nossas músicas, são juntos, são essa trinca, né, que a gente chama. A gente tem até um grupo no WhatsApp dos três, da onde sai essas canções. Rapaz, o Daniel sempre foi esse compositor muito nato e muito talentoso, né? E eu digo que fica fácil, assim, né, jogar do lado dele, é como se fosse um craque, né? Eu sempre falo, Daniel é um craque ali do lado. Então, a gente já tá há muito tempo fazendo música junto e meio que a gente já fala a mesma língua, a gente se entende. Eu, quando mando uma primeira para ele, ou uma segunda, um refrão, que seja, às vezes até uma ideia, ele já consegue compreender de cara o que a gente está querendo dizer. E o Kaká, a mesma coisa. E aí há muitos anos atrás, a gente tinha um costume de se reunir bastante, sempre, durante a semana. Sempre que a gente tinha um tempo vago, assim, a gente estava sempre no Kaká, eu sempre fazendo uma comida e tal, cozinheiro também, e a gente se Que legal. reunia. Às vezes era uma pizza, às vezes não era nada, a gente só se reunia, às vezes saía de um ensaio e ia para casa do Kaká, sempre a casa do Kaká, o ponto de encontro. Algumas vezes foi lá em casa também, mas como é Niterói, ficava um pouco mais longe para ele, mas às vezes a gente armava. Então, o nosso processo criativo vem daí. E eu captei uma coisa muito bacana que o Daniel faz muito, e muitos compositores da antiga sempre fizeram, que é passar a anotar aqueles pensamentos que a gente tem durante o dia, do cotidiano, que a gente vê. Às vezes a gente passa a ver um casal na rua, uma situação, e às vezes eu anoto aquilo dali. Eu não tinha esse costume, tá? Eu aprendi isso com o Daniel. E aí ele, cara, fala, anota tudo, anota tudo. Eu me lembro dele falava que o Barbeirinho fazia muito isso, encontrava com a gente lá na Pedra. Vários compositores assim que a gente teve a oportunidade de conhecer, que iam lá na Pedra do Sal, faziam isso, sabe? Tava sempre com um caderninho, ou alguns mais modernos já com um gravadorzinho, que era a modernidade da época, hoje em dia celular. Hoje é. Mas a gente está sempre anotando tudo e tudo que a gente mesmo fala entre a gente, sabe? Sim. A gente fica meio que antenado quando a gente está batendo papo. E muitas das canções saíram em bate-papos, assim. A gente não se reunia para escrever em si. A gente sabia que ia sair alguma coisa, porque três compositores juntos sempre sai. Daniel tá sempre com o cavaco ou com o violão na mão. Então, o nosso bate-papo sobre a vida, a gente gostava muito de ficar trocando ideia e tal. E aí, cara, pô, isso daqui é sensacional. E a gente começava a anotar e começava a fazer. Mas eu comecei a ter essa sacada do processo criativo, de passar a anotar tudo. Até porque já aconteceu situações comigo de eu acordar, eu estar sonhando com uma música inteira, assim, inteira. É mesmo, é? Música, melodia, letra, melodia, tudo. E aí, eu no sonho, eu falei, pô, essa música é do Jorge Aragão. Pô, que bacana, sonhando com uma música do Jorge Aragão. E acordei cantarolando a música.
acordei cantarolando a música e não anotei, não gravei. E aí você acorda meio grogue ainda, aquela coisa de acordou, não acordou. Eu, quando fui dar por mim, a música não era do Jorge Aragão. A música era minha, que eu estava sonhando, com letra inteira, uma música inteira linda, e eu não anotei. Exatamente depois desse dia, eu passei a anotar tudo, a gravar tudo. E aí formam várias situações que fazem esse processo criativo nosso. Mas é assim, essa coisa de observar o dia a dia, o cotidiano, as próprias coisas que a gente fala. Eu pego muita coisa do meu pai já está com 60, então ele traz as coisas da época dele, o linguajar, a forma de falar e tal, muitas coisas, muitas gírias da época dele eu trago, eu capto coisas que eu ouvi, eu cresci ouvindo ele falar, né? Então é uma mistura de todas essas coisas, cara. E aí saiu algumas coisas boas. Nem sempre saem coisas boas, mas de vez em quando a gente acerta algumas. A maioria. Eu conversei com a Fabiola, a esposa do Daniel Della Fusca, aqui. Ela falou que ela, assim, ela não se considera muito uma compositora. Ela compôs depois do Daniel, né? Que com essa fórmula, né, que o Daniel tem, né, como você falou. Aí ela falou que estava conversando com ele, né, um dia, aí gritou assim, faz um samba para mim, faz um samba para mim. Aí ele foi, pegou aquilo e tirou do cavaquinho, como você falou que ele anda sem cavaquinho, e fez um samba. Só dessa frase que ela falou para ele. Então é muito desse processo, né, que você falou, que ele tem, né, de composição, né? A Aliene também falou ela falou também para mim que quando a composição é treino, né, e tudo, né? Não é uma coisa assim que eu falo muito daquela música do poder da criação, né? Mas é um pouco é o poder da criação, como você falou, que teve um sonho, né? Mas também tem uma técnica, né? De compor, né? De composição, né? Sim, então, voltando lá no Daniel, assim, eu já escrevi algumas coisinhas, assim, desde pequeno. Eu falei isso até na outra live com o Igor, mas eram coisas bobas, assim, de criança e tal, que, sabe, muitas coisas eu joguei fora, muitas coisas eu achava bacana e anotava. Mas o Daniel tem essa coisa, o Daniel, ele é um compositor nato, e ele tem essa veia, sabe? Então, sei quem está próximo dele, se já tem uma vontade, se já escreve uns versos, umas poesias, acaba compondo e virando compositor. Tem muita gente que escreve poesia, que tem parceria com o Daniel, que nunca fez música, mas poetas que ele pegou e transformou em música, sabe? Muitas coisas bacanas, assim. Então, o Daniel tem essa coisa de puxar, ele tem a sacada de, pô, não, isso que você falou é legal, calma aí, vamos fazer, vamos musicalizar isso. Então, isso é uma outra parte do processo também é bacana, ele consegue captar as pessoas que estão perto, ele tá além, assim, né, do tempo que eu costumo dizer. Mas sobre o lance do processo de criação que a gente está falando, é uma das formas dos processos, né? Tem vários, e aí foi exatamente o que você falou, treino também, né? Tem o lance de você exercitar a composição. Você precisa estar exercitando a sua mente, o olhar muda, você passa a ver as coisas, o mundo, as situações de formas diferentes, tá ligado em tudo que alguém está falando na rua, opinião que você está captando aquilo, já pensando em escrever alguma coisa. Tem muito disso também. Sabe? Isso é um exercício diário que a gente faz. Muito legal. Você também faz parte da Orquestra Municipal de São Gonçalo, né? Fala um pouquinho da orquestra aí pra gente, como ela foi criada. Pô, então, André, eu entrei para a orquestra há pouco tempo, assim, a convite de um amigo muito querido, que é o Stefan, que faz parte da orquestra há muitos anos, e aí me apresentou o maestro, toda a equipe da orquestra, porque ia ser inaugurada a Feira dos Nordestinos de São Gonçalo. Sim.
E aí ele estava procurando músicos da cidade para compor a orquestra na parte de percussão. Eu fui nascido e criado no Porto da Pedra, em São Gonçalo. Para quem não conhece, é o bairro onde a escola de samba, Porto da Pedra. E morei nas duas cidades, Niterói e São Gonçalo. Então, assim, eu não sou concursado da Prefeitura de São Gonçalo, nada. Eu recebi um convite. Sim. Fiquei muito feliz, porque é minha cidade, a cidade que eu nasci, cresci, o bairro do Porto da Pedra. E aí fui time aí da Orquestra Municipal de São Gonçalo. E eles sempre me chamam, e aí eu já me sinto parte daquilo dali, porque foi uma série de ensaios para a gente fazer a apresentação da Feira China de São Gonçalo, e foi lindo no dia, estava lotado, assim, a cidade toda estava lá, foi muito bacana. Continua tocando por aí sempre, e eu fico muito orgulhoso sempre quando eles me chamam, eu fico muito feliz, porque é minha cidade, né? Eu comecei ali, a escola de samba que eu comecei dali. Então, e para mim é um baita aprendizado, assim, estar ali, porque muitas feras e pouca gente sabe, assim, um toca com a Anitta, outro toca com não sei quem, outro toca com não sei quem, e aí é aprendizado puro para mim ali. Eu tô ali o tempo todo tentando fazer o meu melhor, mas de olho o tempo todo na galera ali, porque ali é todo mundo formado em música e concursado e tudo mais, tem um conhecimento muito maior, e eu tô ali muito mais para aprender do que outra coisa. Bacana. Mas eu fico muito honrado toda vez que eu tô lá. Bacana. Você é um cara que participa de várias rodas de samba, né? O samba do Candeeiro, né? Do Engenho Velho, né? Fala um pouco dessas rodas de samba aí para nossa audiência aí, para quem não conhece as rodas de samba. Essas rodas, né? Então, vou começar pela roda de samba do Engenho Velho. Eu faço parte de algumas rodas, além do samba de lei, que sou fundador, todo mundo sabe, tô desde o início e tal, mas a gente pode falar um pouco depois disso também. Sim, sim. E a gente recebe convites, né, para tocar, e sempre convites de amigos muito queridos que fazem parte dessa roda. Então, o pessoal do samba do Engenho Velho, o Pedrinho, o Jonathan, que é do samba do Candeeiro também, que é outra roda que eu faço parte, sempre chamavam para tocar e tal. E eu ia cobrir alguém que não podia, algum percussionista. Tem muito essa coisa, né, entre os músicos. Tem um show e aí as pessoas chamam, poxa, Mike, faz lá no meu lugar e tal, e vice-versa. E aí eu fui, cara, eu fui fazer no lugar do Rafael, que toca surdo. E aí o Rafael teve neném, a esposa dele estava grávida. E aí, legal. Durante os 9 meses, eu já fazia no lugar dele. Aí eu falei, aí de vez em quando ele aparecia e tal, a esposa grávida, ele falou, Mike, fica tranquilo, cara, pode ir, porque quando o neném nascer, aí mesmo que eu não vou poder ir. Aí eu falei, tá, beleza, cara, então, pô, mas aí eu tô lá, assim, já há alguns anos com a galera, e aí quando não é de surdo, é uma outra percussão, e a gente vai se virando ali entre a gente, sempre o Pedrinho ali comandando a roda. O pessoal do Engenho Velho, o pessoal ali do Grajaú, né, da Tijuca, Grande Tijuca ali, Sim. O pessoal que frequenta aqueles bares, é um bairro muito boêmio, né, Grajaú, Tijuca. Então, ali é muito legal. Pedrinho da Muda, tem uma galera assim que faz parte, e eu fico muito feliz. Tinha um samba no Grajaú, que a gente ficou bastante tempo a roda lá, e esse bar fechou, mas o samba do Engenho Velho, para quem não lembra, que fazia aquele samba na Praça da Bandeira. É mesmo, né? Legal. Que fica cheio. Levou Monarco, levou Toninho Gerais, levou... aquele que foi depois para a Praça da Bandeira, né? Que ficou uma roda grande, né? Isso. Eu lembro. Aqueles, ficava cheio, eu tinha um medo danado, porque a Praça da Bandeira, depois da obra, aquilo balançava, né? Toninho Gerais, não é? E ficava Toninho Gerais, né?
É, tô ligado. Ela, pô, roda muito boa mesmo. Era muito boa, era muito boa. E aí depois acabou o projeto, em função de vários motivos, Sim, prefeitura e tal, autorização, aquelas coisas que a gente sempre tem problema no Rio, é. com sambas abertos. Mas eu tô lá, tô muito feliz, a gente está esperando passar essa pandemia aí e continuar. Samba do Engenho Velho, toca no esconderijo de vez em quando, em vários lugares ali, Tijuca, pelo Grajaú e pelo Rio de Janeiro inteiro também. Ô, vou te pedir um negócio aí, Michael. Dá pra dar uma canjinha aí da música da tua e do Daniel ou do Kaká? Você lembra algum trechinho Minha? assim? É. Rapaz, eu não Porque eu sou sei. cantor, É. mas dá sim, dá sim. Tem uma. Pode ser Anuncia, que é uma música minha e do Daniel, muito bacana, que fala sobre a Pedra do Sal e é uma música que muito me honra, assim, porque é uma das músicas, é o xodó. Legal. Muito bacana. Vamos lá. Anuncia. Um violão bem tocado, com um pandeiro do lado, um tamborim enfesado, a cuíca chorou quando o surdo marcou. Uma voz comovente, quando uma voz comovente anuncia pra gente que o samba chegou. Anuncia pra gente que o samba chegou. Anuncia pra gente que o samba chegou. É festa na roda de samba. O samba é o nosso terreiro. É a nossa entidade maior. É a luz, é o santo que bate o tambor. É a mão de quem toca, é a voz de quem é cantador. Tá na inspiração do poeta e no pé de quem sabe samba. Tá na pedra do sal que o samba acabou de chegar. É a nossa entidade maior, é a luz, é o santo que bate o tambor. É a mão de quem toca, é a voz de quem é cantador. Tá na inspiração do poeta e no pé de quem sabe samba. Tá na pedra do sal que o samba acabou de chegar. Tá na pedra do sal que o samba acabou de chegar. Tá na pedra do sal que o samba acabou de chegar. Por aí. Show de bola, linda canção. Parabéns. Essa música a gente fez em homenagem à Pedra do Sal, que ficamos lá. Ficamos não, né? Eu frequento lá até hoje. Aí você acompanha a nossa história. Sim. Lá desde são só samba de lei 7 anos e Wagner continuou até hoje, samba de sexta, ou seja, são de Pedra do Sal. E aí eu e Daniel, a gente se juntou um dia, eu cheguei com uma primeira, falando desse clima e ele gostou, e assim, é o meu xodó, é dele também, e é de muita gente, assim, a gente ama essa música porque aquele lugar representa muito pra gente. Com certeza. Você é fundador do projeto Bambas de Saia, né? Fala um pouquinho desse projeto aí pra gente aí, como começou, como ele é. Então, André, o projeto Bambas de Saia começou muito paralelo quando a gente começou na Pedra do Sal com o samba de lei. Muito antes do samba de lei já ir para a Pedra do Sal, o Wagner Silveira, né, que todo mundo conhece, sempre teve essa ideia. Isso é ideia do Wagninho, tá, gente? Não é minha. Eu sempre tive no projeto ali para ajudar ele de todas as formas. E sim, há muitos anos eu não consigo acompanhar mais ele e as meninas, mas sempre quando eu posso, eu tô lá, eu dou um apoio, tem um evento, eu tô junto, tento ajudar de todas as maneiras. Entendi. Wagner sempre falou isso, sempre falou, cara, a gente precisa fazer um projeto voltado para as mulheres, E eu falei, cara, isso é muito legal, e ele sempre falava isso, sempre falava. Só que antigamente, assim, André, eu tô falando que Samba de Lei tem 11 anos. Estou falando de 11 anos atrás. O que eu estava falando é o seguinte, como começou o projeto Bambas de Saia, foi logo assim que o Samba de Lei foi para a Pedra do Sal, e Wagninho, que é o idealizador desse projeto todo, sempre falou,
sobre a importância de fazer um projeto voltado para as mulheres, música, percussão com as mulheres. Ele sempre falou isso. E aí a gente, no início, era muito dura a vida, né, cara? A gente mal tinha o nosso instrumento, então era difícil captar recurso para vários instrumentos, mas mesmo assim, com a cara e a coragem, a gente foi, pegamos instrumentos aqui e ali, emprestado, os velhos que a gente tinha em casa, a gente reformou, os próprios instrumentos que a gente tocava no nosso dia a dia, a gente levava. E aí foi formando aquele grupo ali de meninas, as próprias meninas que curtiam o nosso samba, foram o nosso público-alvo, assim, logo de cara, que eram as meninas ali que ficavam em volta da roda. Sim. E aí essa coisa foi crescendo, foi crescendo. As meninas foram aprimorando bastante. E daí surgiu o Moça Prosa, o grupo Moça Prosa. Veio daí, foi né? Foi o primeiro grupo oriundo da oficina de percussão do Wagner. Que legal. Ali, e a gente saía de São Gonçalo, cara, para ir para Pedra do Sal todas as terças-feiras. Às vezes até mais de uma vez na semana a gente ia. E era muito bacana, cara. Era muito bacana aquela época, porque era um aprendizado assim até pra gente. Assim, poxa, eu e Wagner não somos professores de nada, assim, estamos longe de ser professores, sabe? Wagner entende até muito mais do que eu, tá há mais tempo na música. Então tinha essa bagagem. Eu tava ali mais para somar com o projeto e com eles e tal, passar um pouquinho de conhecimento que eu tinha, que eu tenho, enfim. E saiu o Moça Prosa, saiu o Bambas de Saia, o bloco sai todo ano, lindo. Os ensaios sempre, o Wagner tem ensaio a semana inteira. Quem conhece e segue lá a página do Bambas de Saia sabe que quem quer aprender percussão e a mulher, e tem um dia para homens também, tem a semana inteira. Wagner faz de segunda a segunda, então é só procurar lá, Bambas de Saia, segue no Instagram, Wagner Silveira, e de vez em quando eu posso, quando eu tenho um tempo, eu sempre tô lá, tô junto, quando tem apresentação, eu não saí do projeto não, tá, gente? Eu continuo lá, porque um pouco menos de tempo hoje em dia, eu não consigo acompanhar essa coisa de segunda a segunda do Wagner. Mas é um projeto lindo, né? As meninas, assim, arrasam sempre. Moça Prosa tá aí, voando. A gente fica muito feliz sempre. As Bambas de Saia também, que são inúmeras meninas, assim. Você chega na véspera do carnaval, que o Wagner faz aquele bloco com elas. É lindo ver aquela mulherada tocando. Eu fico muito feliz e orgulhoso sempre por fazer parte disso também. Legal, pô, parabéns pelo projeto e pela iniciativa. Agora vamos falar do samba de lei, né? Como surgiu o samba de lei? Então, André, o samba de lei surgiu ali, exatamente onde a gente toca hoje em dia, no Arco do Teles, mas do outro lado, onde é a Bolsa de Valores. Sim. Ali é onde é o Boitolo, onde é a concentração de vários blocos no Rio de Janeiro. Sim. Inclusive, o samba de lei nasceu ali numa roda do Boitolo, aos domingos. Nasceu ali, junto com a galera do Boitolo e tal. Isso é muito importante também, pouca gente sabe disso. Então, poxa, uma galera que a gente tem uma amizade, um carinho até hoje. E aí a gente começou ali dentro do Bar do Silvio, tocando aos domingos com o pessoal do Boitolo, e depois o Silvio chamou a gente para fazer um samba às quintas-feiras ali, dentro do bar dele, Bar Kamikaze do Silvio, que é super conhecido. A flâmula do Boitolo tá lá, enquadrada sempre. E aí o samba de lei nasceu ali. Assim, Wagner e Thiago já se conhecem há muitos anos, né, de São Gonçalo. E de outros junto, anos 90, do pagode 90 e tudo mais, já tocavam há muitos anos. E aí eu conheci o Wagner através de um amigo em comum de trabalho, e ele me apresentou o Thiago e falou, poxa, a gente está com um projeto bacana e tal, lá com o pessoal do Boitolo, vamos lá para você tocar um surdo com a gente. Foi a primeira vez, aí eu conheci o Thiago, e aí o negócio foi, tinha o Alex também,
que é um grande parceiro nosso, que começou com a gente no Samba de Lei. E a gente começou aquele som ali, o som do Samba de Lei, e nem era Samba de Lei na época, né? Pouca gente sabe. O Samba de Lei fazia aquele, durante muitos anos, até hoje a gente faz mais um pouco menos, mas era muito aquele samba de resgate ali, né? Levantar a bandeira dos sambas de terreiro, das escolas, que eram pouco cantados. E a gente cantava muito. E a gente tinha uma onda, assim, de cantar aqueles sambas da Portela, né? Lá do B, do Salgueiro, do Império e tudo mais. E era Banalidade antes de ser Samba de Lei. Era Grupo Banalidade. Você participava lá do... Não, pode falar. Tinha uma música da Portela que falava: é a banalidade, é a banalidade. E aí a gente tinha essa coisa muito de Portela e tudo mais. E aí acabou ficando Banalidade porque a gente não tinha nome. E aí o negócio foi crescendo. O Samba de Lei da Rua do Mercado ali recebeu um convite para tocar no Bar da Nalva, lá na Ladeira da Lapa. Isso ali, que eu ia falar. Em frente ao Sinuca da Lapa. Você lembra dessa época? Você acompanha desde o início. A gente chegou um dia, você lembra como é que ficava, André, ali? Você lembra? Verão, carnaval, o ônibus não subia, nem descia para Santa Teresa, não passava carro na rua, porque fechava a rua, ambulante, assim. Era realmente uma sensação... sabe, era na época que podia fazer samba de graça na rua, na Lapa, né? Nos últimos anos a gente pegou ainda esse finalzinho. Isso foi 2009, final de 2008 e 2009. Mas ali já era Samba de Lei? Já era o nome Samba de Lei já? Ali, naquele samba. Surgiu ali. O samba começou a tomar uma proporção muito grande, né? E a gente falou, não, pô, a gente precisa de outro nome e tal. E não pode ficar Banalidade. Pô, a música é muito bacana da Portela, mas é um nome que não é tão legal assim. E aí cada um foi para casa para na semana seguinte vir com uma sugestão. E aí o Alex, que tocava com a gente, Alex Marizia, o grande parceiro, veio com essa ideia, assim, falou, olha, Samba de Lei. Cada um veio com um papelzinho escrito com o nome, Samba de Lei. Quando ele falou Samba de Lei, todo mundo arrepiou na hora e não teve nem votação. Falou, esse. Na mesma hora. E aí ficou Samba de Lei, a gente já fez banner, né? Naquela época tinha esse lance de fazer banner, botamos lá Orkut, Facebook, que era a grande onda na época, as redes sociais que bombavam, né? E repetindo, é 2008 e 2009, né? 2008 e 2009, né? Quando começou, né? Então, finalzinho de 2008 e início de 2009, e aí eu conto mesmo a partir de 2009, e ano passado fizemos 10 anos, esse ano 11 anos, né? De existência. Que beleza, parabéns, vocês são uma roda de samba assim que é uma das melhores da cidade, que vocês têm muita competência, e aonde vocês tocam é sucesso. Isso aí eu posso falar que sou fã. E como é ser um gestor? Você pode falar com propriedade, né? Como é ser gestor de um grupo de samba, né? Hoje em dia, né? Que é difícil, né? Não é fácil. É muito difícil, cara. E aí a gente estava falando, André, sobre essa coisa de ser gestor, como administrar, né? Gestor, eu nem me sinto assim tanto. Acabo fazendo, mas esse papel assim de gestor em si, assim, porque eu tento dividir ao máximo com os meninos, né, a responsabilidade, assim, principalmente a responsabilidade musical, né? Musical. O Thiago era um cara muito talentoso, Wagninho também, os que passaram pelo Samba de Lei, e todos que estão hoje em dia também são muito talentosos, né? Eu fico sempre muito feliz por ter todos eles ali do lado. O último a entrar agora, o Fique, né? Do Sopro, o Patrick, é fera demais, é um cara que chegou para somar com a gente, Daniel, o Kaká conhece bastante, o Rony, canta demais, né? Então,
Todo mundo tem o seu Verdade. valor ali. E aí eu tava dizendo o seguinte, eu deixo essa coisa da parte musical, dou um palpite ou outro, assim, mas eu deixo na mão deles, porque, assim, estão muito mais tempo na música e entendem muito mais. Poxa, Daniel é formado em música, João é formado em música, esqueci de falar do João. Sim. O Patrick é formado em música. O Kaká não tem uma formação acadêmica assim, mas, nossa, né? Sabe muito. Rodou o mundo inteiro tocando praticamente, conhecendo várias culturas, entende muito de música, estudou em escolas de música pelo mundo inteiro, então, pô, tem muito a agregar, né, pra Verdade. música. E aí eu tento fazer ali de uma forma que fique confortável para todos, né? Deixo essa parte musical, é óbvio que as composições, eu e o Daniel, a gente faz, Kaká, né? O Dedão dá muita ideia, Patrick de Sim. arranjo. O Rony também tem escrito algumas coisas bacana. Tá aí Douglas, ó. É um que É, é um também que lá da oficina de percussão nossa que saiu, meu pupilo, Douglas, e é um cara que, pô, eu ensinei, né? Ensinei nada. Dei os toques para ele de algumas coisas, de alguns instrumentos que ele toca bem hoje em dia, e ele me ensinou várias coisas de outros instrumentos que ele já tocava, de forró, que ele manja pra caramba, zabumba. Então é uma troca, né, cara? A gente passa um pouquinho do que a gente sabe, pega um pouquinho com todo mundo, mas esse aí é um dos grandes amigos que eu tenho aí, que eu ganhei na música. Douglas, famoso Douglito da galera. Tá com a gente muito na caminhada aí legal. há bastante tempo. Muito bacana. É, o samba de lei, né? Ele tem uma coisa de tocar só lugar histórico, né? Ficou na Pedra, né? 7 anos, né? E Então, no né? Arco do Teles, 6 anos, né? Como é que esse negócio de tocar assim? Como é assim nesses lugares? Que é uma áurea diferente, né? E o Pois é, a gente público. tem muita sorte de estar nesses lugares, né? Assim, o Samba de Lei não toca mais na Pedra do Sal, mas eu continuo, o Vagninho, o Rony tá sempre lá com a gente, Vando, pessoas que fizeram Sim, parte daquele movimento, né, do Samba de Lei às sextas-feiras. Já existia o movimento da Pedra do Sal segunda-feira, eu faço sempre questão de falar é isso. Valmir, Rogerinho verdade. Família, Juninho Travassos, Vando É. Azevedo, aquela turma toda, ele PC, O sabe? Andrezinho, né? O André, né? Andrezinho, sabe? Aquela turma toda. Que eles, pô, se o Samba de Lei tá lá, ficou 7 anos, 8, nossa, os caras estão lá, acho que há 18, sabe? Há 20 anos vão fazer. É Porque eu, verdade. muito antes do Samba de Lei ir tocar na Pedra do Sal, eu ia lá segunda-feira para ouvir o samba, para ouvir os Também. caras, entendeu? Aquilo dali foi uma escola também para muita gente. Eu sempre faço questão de falar isso, porque a gente fala assim: ah, o Samba de Lei da Pedra do Sal, legal. Tem uma história bacana, mas antes da gente estar lá, já tinha um movimento, né? De Tinha uma. resistência, samba de resistência, né? É. Ali com aquela galera, todos amigos queridos, a galera talentosíssima. Estão lá até hoje fazendo essa coisa Porque ali não tinha bacana. Assim nada. como o Ali, Vagninho. Pode ali falar. nessa época só era mato, né? Tinha Só nada era na pedra. mato, Tinha sabe? A nada. gente Você. não tinha Porto E. Maravilha, não tinha nada. Tinha nada. E só tinha a pedra na segunda. E nos outros dias não tinha nada. Teve tempo aí que tinha programação diária na pedra. Já É isso aí. peguei, não é? Sim. Mas nessa época aí que você está falando aí desse samba de segunda, né? Lá, né? Vamos falar assim, original, né? Já, que é o que Sim. começou, não tinha nada. Era muito legal. Então isso aí deu de inspiração para todos nós, né? Para gente, né? Que são espectadores, Muito, para vocês que são músicos, né? muito. Nossa, Muito eu legal. cansei de sair de Niterói para ir curtir a Pedra do Sal segunda-feira, para ir lá ouvir a rapaziada e ver o público cantando, assim, né? Uma outra proposta, mas que, Verdade. né,
tem que ser respeitado também todas as formas, tanto no bafo, como a gente chama, que é como eles faziam, então, tudo é samba, né? Então, eu adorava, eu saía de Niterói, ia para lá, e naquela época, você lembra ali, para quem é mais antigo, a perimetral, a antiga rodoviária era ali embaixo, era muito escuro, só tinha mendigo e tal, muito cracudo. escuro. Verdade. A gente ia embora para pegar o 100 e voltar para Niterói. E eram esses perrengues, assim, não era bonitinho como é hoje em dia, tudo aceso, o ônibus na porta. Então não tinha isso, não. Não tinha, não. É verdade. Muito, não era fogo. Mas vocês também fizeram história também, o Samba de Lei, fizeram e ainda estão fazendo, vão fazer ainda muita história. Gostaria de agradecer o nosso bate-papo, muito bacana. Se você gostaria de falar e deixar suas redes sociais, deixar mais para o pessoal te conhecer melhor. Claro, claro. Eu, primeiramente, agradecer novamente o convite, André. Fico muito feliz, cara, porque você é uma pessoa que pode falar com propriedade do Samba de Lei e de mim também, porque, né, comecei ali como músico profissionalmente dentro do Samba de Lei. Então, você me acompanha desde sempre, porque você acompanha desde o surgimento, desde que nasceu o Samba de Lei. Então, pô, eu fico feliz, Parabéns. cara. Obrigado pelo convite. Assim, a hora que precisar e quiser, você sabe que é só chamar assim como você fez. Estou sempre aí à disposição para a gente bater um papo a hora que for e falar de música e qualquer assunto. Mas já agradecer desde já a todo mundo que participou da live, que entrou e deixou recados muito carinhosos aí. Um beijo para todo mundo. Vou deixar minhas redes sociais aqui e do Samba de Lei também. Então, por favor, sigam a gente lá nas redes sociais, @Samba de Lei Oficial no Instagram. E Maicon Salles, @Maicon Salles no Instagram também. Sim. Lá no canal do Fita Amarela no YouTube, tem 2 vídeos muito bacanas, gente, do Samba de Lei. Um já tem 40 mil, 40 e pouco mil visualizações, o pessoal lá do Fita Amarela, que sempre manda um abraço para eles, foram muito generosos com a gente. Lá do Samba da Enseada, 2 sambas do Samba da Enseada que foram gravados lá. Então assistam lá, cliquem, deixem o joinha, né? Compartilhem com os amigos. Tem uma hora de samba lá, ao vivo, do Samba de Lei tocando. Algumas pessoas não sabem disso. Tem 40 e poucas mil, mas tem muita gente que não sabe. Então eu sempre faço questão de falar para o pessoal ir lá e clicar, porque é aquele ao vivão que você bota no churrasco domingo em casa, na casa dos amigos, com a família, para curtir e curtir o som do Samba de Lei. Legal. Eu também gostaria de pedir, né, o pessoal se inscrever no canal do Giro 0800 no YouTube, né? Hoje, essa semana, estreiei a Simone Leal, outra semana foi a Eliane, tem o Zé Gustavo, tem a Angélica Ventura. Sempre a galera da melhor qualidade. Muito legal. E eu tô sempre ligado lá. No YouTube, mas se inscrevam lá, Giro 0800. E eu vou deixar, como a gente está no YouTube, vai ficar no YouTube, né? Se inscrevam, né, aqui no canal, ativem o sininho. E eu vou deixar na descrição as redes sociais do Maicon Salles e do Samba de Lei. Tá bom? Pô, Maicon, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, mesmo. Cara. Caramba, um papo muito legal, cara. Pô, você é fera. Parabéns. Obrigado. Mesmo. Eu que agradeço, irmão. Oportunidade de sempre. Se inscrevam lá no canal do Giro 0800 e aqui no Instagram também sigam, que o André é um querido e merece estar sempre participando das rodas de samba e sempre divulgando a nossa cultura carioca brasileira. Então vamos ajudar, vamos chegar junto, tá bom? Beijo, irmão. Obrigado novamente. Beijo. Tamo junto. A hora que precisar, só chamar. Falou, tamo junto. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.